Eu sou Daniel Teixeira Jerônimo, natural de Imbituba, nasci 18 de setembro de 1984, me mudei para Tubarão, aos 6 anos de idade, e me mudei aos 19 anos para Criciúma. Leciono há 9 anos e sou batalhador pela educação e cultura na região. Então, eu fui ver minhas fotografias, meus álbuns de fotografia, eu sou nascido da década de 80, então eu peguei e fui tentar reavivar um pouco as minhas lembranças. A memória mais antiga que eu tenho, e porque está em foto, é a minha festa de aniversário de 5 anos de idade, onde pelos brinquedos que está na fotografia em cima da mesa, eu ainda lembro de eu brincando com eles. Eu não lembro se é um pouco antes, 4, 3 anos de idade, mas eu lembro, a minha memória fotográfica é muito boa por causa disso, ativa a minha memória sentimental. Isso foi lá numa cidade no interior de Imbituba, né? Então os brinquedos eram simples, então eu peguei e me lembro muito bem especificamente da minha festa de aniversário de 5 anos. Eu me mudei no final da década de 80 para Tubarão, fui estudar no colégio particular, graças à insistência dos meus pais para conseguir entrar, e nesse colégio eu fiquei até a 8ª série, né? Todo o meu ensino fundamental 1 e 2 eu fiquei lá, fiz 2 pré, e aí eu peguei e tentei lembrar, não sei se foi o primeiro dia de aula, porque eu já visitei o colégio depois que eu me formei. Eu lembro do corredor, da salinha, da minha primeira salinha de aula, e que tinha o banheiro, a área de escovar o dente, que fazia parte da educação de higiene. E eu lembro exatamente de como era a sala dentro, mas eu não lembro, o primeiro dia de aula eu não consigo lembrar. Foi não, acho que eu ainda sou. Eu sou um tanto quanto inquieto. Naquela época não existia, ele é hiperativo, ele tem TDAH, não tinha isso. Era uma peste, e eu era em sala de aula como eu era como filho, não ficava quieto, gostava de brincar na rua, fui criado com essa coisa da família do interior, então eu brincava no mato, me jogava em cima do carro de boi, brincadeira simples, sem muito brinquedo comprado. Eu e meus amigos a gente jogava taco, a gente subia em pé de goiabeira, a gente brincava na lagoa, no trapiche. Uma brincadeira que pouca gente eu vejo que faz, que eu fazia muito isso com meus amigos de infância, era corrida de motocross, só que com tampinha de garrafa. A gente fazia um circuito, e aí tinha que dar uns petelequinhos, e aí tinha que dar não sei quantas voltas, quem fizesse, isso ganhava. Era lá no terreno, na casa dos meus falecidos bisavós, aí eu lembro muito bem disso. E fora, bicicleta, mas tinha uma brincadeira que a gente pegava um pedacinho de cano em balão e fazia de atirar sementinha. Estrutura familiar, sempre tive uma estrutura bastante sólida. Até os meus 5 anos de idade, eu morei em anexo do lado da minha tia, do lado do meu bisavô, no terreno do meu avô, até me mudar para Tubarão. Então, sempre tive a família muito próxima, mais a família materna, mais próximo, eu sempre tive isso. Até hoje, eu sempre sou mais próximo da minha mãe, sempre fui. Até ela se tornou professora, eu me tornei professor, ela continuou estudando, eu também. Sempre tive ela como um ícone assim na minha vida, né? Sempre eu segui ela como um exemplo. Ela começa a escrever, eu começo a escrever. Eu sempre olhei para minha mãe como um exemplo de vida, cuidar de 2 filhos, trabalhar, virar uma professora,
Eu sempre me espelhei nela, até hoje. Vixe, são tantas. Eu lembro que a arte eu sempre fiz, né? Eu lembro que lá em Tubarão, dos 5 aos 18 anos de idade, foi o período que eu mais fiz arte. Uma vez eu estava andando de bicicleta e tinha um valo que foi colocado uma tábua para as pessoas, obviamente, passar a pé por cima da tábua. Só que eu acho que eu ia visitar uma amiga de sala de aula, a Juliana, e eu vou passar de bicicleta. E caí no valo e não conseguia mais sair. Até que alguém passou por lá e me tirou. Eu e a minha bicicletinha de lá dentro do valo. Outra vez, em Tubarão também, isso foi antes ainda dessa, tinha um monte de poste, que era de madeira na época, do lado da minha casa, que era um terreno enorme assim, e eles colocaram empilhando poste. E uma vez eu entrei entre os postes e não conseguia sair. E olha, que eu lembro que eu fiquei muito tempo lá dentro, muito tempo, até que eu consegui sair, parecia que eu tinha nascido de novo. Outra passagem é que tinha uns troncos de madeira também do lado de um muro, e eu e meus amigos, brincadeira saudável, ver quem é que pulava mais longe. E quanto mais a gente pulava em cima do muro, por cima dos troncos, mais a gente ia rolando os troncos para ter que pular mais longe. Numa dessas, adivinha, eu não consegui vencer os troncos, me estatelei todo lá nos troncos, me machuquei todo, cheguei em casa todo lanhado. Uma brincadeira um pouco mais recente foi quando a minha irmã era pequenininha e colocaram perto de casa aqueles tubos de cimento para esgoto, e a gente brincou de correr a tarde inteira em cima daqueles tubos e voltamos no outro dia para brincar de esconder dentro dos tubos. Então assim, são brincadeiras saudáveis, né? Eu acho que eu nunca fiz algo que machucasse ou ferisse alguém. Minha primeira amiga de infância foi a Pedra, que foi lá da casa da minha avó. Ela tinha uns latões de ferro enorme que era guardado, como já falei, né, sou do interior de Imbituba, então tinha farinha, açúcar, tudo guardado naquele latão, assim, bem coisa de engenho. E aí a gente pegava e brincava de casinha e comia, misturava farinha com açúcar e brincava ali tarde inteira, durante muito tempo. E recentemente ela me adicionou numa dessas redes sociais e a gente começou a conversar. E como é bom, né, depois de muito tempo, reviver essas memórias, a gente conversando a vida dela. Hoje somos 2 adultos e que bom que a gente pode conversar com essa pessoa que faz parte da tua vida. E outra parte da infância foi meus amigos de escola, né? Desde o pré até a 8ª série foi a mesma turma. A gente se conhecia mais do que às vezes um parente nosso, porque toda manhã durante 9 anos a gente estudou junto, do pré à 8ª série ali. Chegava a época que bom dia era um tapa na cabeça, porque a gente se conhecia tanto, era tanta intimidade, que a gente, imagina, fazia tudo, né? Estudava, jogava, extra classe, a gente era amigo também no bairro, então muita coisa. Bom, primeiro eu agradeço muito meus pais de ter insistido no colégio particular, né? Que a minha base de educação hoje, eu tenho me tornado professor, obviamente, foram o ensino fundamental 1 e 2 no colégio particular. Isso é uma base incrível que eu tive de visão de mundo, até porque eu não tinha condições, eu não tinha as mesmas condições dos meus colegas no colégio particular. Mas algumas coisas que me marcaram foi um dia a gente estava num campeonato interclasses e aí um amigo jogou a garrafinha e abriu a cabeça do outro, do Danilo. E esse Danilo, olha, sofreu, porque depois a gente estava lá indo para o laboratório de ciências, que era um morro lá do colégio, e a gente cismou lá de
aula de educação física, eu acho, que era fazer a trilha, e ele foi se pendurar num galho, e esse galho quebrou e ele caiu no morro, o mesmo Danilo, machucou a cabeça também. Na minha primeira ou oitava série, sim, eu reprovei, eu comecei a me despontar para as áreas das humanas, ciências humanas. Nunca fui muito bom de cálculo e raciocínio lógico. Aí lá na sétima série, a professora Eulélia, lembro muito, professora de história, ela tinha aquela coisa da história decoreba, então eu comecei a ter mais facilidade de gravar nome, número, data. Só que quando chegou na minha segunda ou oitava série no colégio estadual, aí fui no colégio estadual para ver, né, tive as duas visões de ensino, o professor Arilton, meu grande mestre, foi ele que quando eu tive aula com ele dava aula de história de uma maneira tão diferente, que eu assim, tá aí, quero ser que nesse cara. E vários personagens que eu faço na sala de aula personagens que me auxiliam, lúdicos, eu me inspirei nele, como a Virgulina, Pablo Miguel, são quando o aluno precisa ser instigado entre personagens que eu me inspirei muito nele, assim, muito nele. E é bom ver que ele hoje em dia está na fase de aposentadoria, está terminando aí seus trabalhos prestados à educação e eu ainda estou começando. Dentro da história foi esses dois professores, né? Primeiro porque eu tive a facilidade de ter a graduação gratuita, já que a minha mãe é professora da universidade, eu tive bolsa. Então ficou mais fácil para mim, quem sabe que não é tão fácil para a grande população conseguir ter um diploma superior, né? Então eu tive essa facilidade. Tive que trabalhar durante 8 horas por dia, depois eu ia estudar à noite, mas eu consegui. Eu escolhi ser professor e sou muito grato pela profissão, eu me realizo. Tem gente que acorda de manhã e vai para o seu trabalho com aquela coisa, mais um dia de trabalho. Quando bate o cartão e diz, menos um dia. Eu não vejo a hora de vir segunda-feira, porque eu passo o final de semana inteira sem dar aula, aí chega segunda-feira eu vou dar aula. Foi para isso que eu estudei, foi para isso que a minha vida inteira foi educação e cultura. E eu trabalho muito para educação e cultura. Nesses meus últimos mais de 10 anos, meu foco de vida é esse, educação e cultura. Bom, uma tá aqui, ó. A Virgulina foi um desses personagens que eu criei, ou eu peguei dos professores que me deram aula. Todo aluno, todo ano, toda turma me marca, né? Ainda mais quando vem um ex-aluno e te reconhece na rua, te dá um oi, isso é gratificante, quer dizer, tu fez parte da história daquele cidadão, daquele indivíduo, daquele ser. Mas experiências que me marcaram como professor, levar a primeira turma de Cocal do Sul para a Feira do Livro de Criciúma. Muitos não tinham a oportunidade de ir na Feira do Livro de Criciúma. E eles ali naqueles corredores cheios de livro, com certeza mudou alguma vida daquelas crianças. Em Uruçanga também, no final do ano, a turma que eu era regente, a gente organizou uma visita à mina modelo. E tinha criança que quando chegou aqui, no limite Cocal do Sul, Criciúma, nunca tinham visto a cidade de Criciúma, nunca tinham vindo para cá, então viram aqueles prédios e depois visitou a mina de carvão, a mina modelo. Então quer dizer, quando tu muda a vida de uma criança, de um estudante, de um aluno, isso é gratificante. Então a minha experiência mais marcantes como professor é poder fazer algo por aquela criança. Bom, as escolas de hoje, obviamente, elas são outras, né? Por mais que o sistema de ensino seja visto por muita gente como arcaico, que com mais de 100 anos ainda as salas de aula são iguais, as disposições de aulas são iguais, mas existe uma coisa chamada o advento da internet, o
conhecimento quase que instantâneo. E essas novas gerações, diferente de mim, elas já nascem com um chip, elas já nascem com 3G, com Wi-Fi, elas já sabem onde usar os meios para chegar no conhecimento. Tipo eu na minha educação, a minha escola tinha uma grande biblioteca com vastos corredores de livros. Só que a gente tinha aqui no contraturno, a gente tinha que ir à tarde, com o tema da pesquisa. A gente tinha que pesquisar o tema da pesquisa para poder achar os livros, levar para a mesa, ler o índice sumário dos livros, ler os capítulos, tirar a cópia e aí depois começar a fazer o nosso trabalho em si. Aí a produção nossa, própria, né? Hoje em dia a criança em 2 segundos ela digita, está ali, na mão dela, rápido, a maior quantidade de respostas linkada com o título da pesquisa que ela fez. Então a escola ela tem que se adaptar aos meios dos alunos. Claro que às vezes não é tão fácil, porque a própria rede social, os próprios pais, o que é inovação dá medo na gente. Tudo que é inovação, tudo que é novo, dá um certo de receio. Será que vamos? Será que não vamos? Eu acho que os professores hoje em dia eles são formados como há décadas atrás. Isso tem que ser repensado. Porque se a gente criar uma nova geração de professores, consequentemente vai criar uma nova geração de estudantes, criando assim uma nova geração de sociedade. Aí sim a gente vai dar um passo muito importante. Só que, claro, os investimentos em educação como base, tem que ser ampliado, tem que ser melhor visto, porque é uma categoria de trabalhadores que, principalmente no nosso país, é muito defasado. A gente só vê cortes e a gente vê que numa sala de aula, às vezes os professores têm, quem sabe, um certo receio de inovar, de trazer algo inovador, porque pode impactar na sociedade ou alguém acabar falando mal dele. E não pode ter medo, porque tudo que é inovação, tudo que a gente fala que é inovação hoje, a gente tem medo, aconteceu na história isso. Qualquer equipamento que foi inventado, todo mundo tinha receio. A máquina fotográfica era uma inovação na época, todo mundo tinha receio. O automóvel, quando foi criado, todo mundo tinha receio. E olha como o mundo está hoje. Então a gente tem que pegar e olhar para essas tecnologias de hoje e vendo que daqui para frente é assim, e a gente tem que se acostumar e colocar isso na educação, sim.